Então vamos lá. E aí daqui para frente a gente vai começar a botar um pé um pouquinho mais ali na terapia intensiva, né? Então tá chegando a gasometria. Eu acho que o primeiro cenário que a gente vai ter aí é de saber como aplicar essa ferramenta, né? Esse exame, como analisar esse exame, todas as informações que a gente pode extrair. Vocês vão ver que é riquíssimo. A gasometria é riquíssima de informação, né? E pela quantidade de pacientes graves ou pacientes críticos que vocês atendem, né? Amarelo para cima, vocês vão ver que a indicação vai entrar cada vez mais na rotina, tá bom? Mas antes de falar isso, a gente pode sentar a qualquer hora, né? Ou se vocês quiserem, no final aqui, a gente pode aproveitar um pouco do momento só para tirar realmente essas dúvidas. Dá alguma outra dúvida, Elaine? Não, não. Por enquanto Não? não, obrigada. Não. Beleza, mas faz todo sentido, bem pertinente essa sua colocação. Alguém mais tem alguma dúvida? Dália Andressita, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Gente, esse assunto é um assunto bem legal. Eu posso dizer que é um dos mais importantes aí. Acho que toda aula eu falo que o assunto é mais importante, mas ele é bem importante mesmo. É algo que a gente diariamente tem, aplica isso, mas existe uma cultura, não só, né, da nossa área de medicina veterinária, talvez em várias áreas, né, uma cultura que não foi muito bem desenvolvida para isso. E talvez a gente não entenda o verdadeiro significado do médico veterinário hoje, com a função que a gente aplica, e não só, qualquer área, enfermagem, trainee, qualquer área que lida com o cliente, né, deveria ter uma habilidade muito forte nisso, e a gente, por cultura, não tem esse aprendizado, né, e é algo que a gente precisa desenvolver. Alguém chuta do que vamos falar hoje? Nada? Fala, Elane, que você tá. A Elaine abre o microfone, ela vai, vou falar, daí eu não vou falar. Gente, pense no seguinte, é algo que tem relação com o cliente diariamente. Vocês estão falando com o cliente. A gente falou muito no começo sobre comunicação. E esse assunto, ele é um assunto que também gera comunicação, mas ele precisa de algumas características, porque uma das primeiras coisas que eu falei para vocês, que como a gente falou de comunicação lá no comecinho com o cliente, falamos de comunicação interdisciplinar, por exemplo, em troca de plantão, mas agora eu quero falar de um assunto, gente, que tem muita relação diretamente com o cliente, com aquilo que vocês entregam, que é vendas. Puxa vida, mas quem aqui acha que o médico veterinário não é vendedor, está errado. Muito pelo contrário, a gente vende serviços, diferente de vender produtos. E aí eu pergunto para vocês, gente, lá no comecinho, né, eu tinha falado que um dos passos mais importantes dentro dessa comunicação é eu entregar uma mensagem. Às vezes eu tenho o produto mais lindo do mundo, o melhor produto. Se eu não consigo entregar uma boa mensagem, se essa mensagem ela se perde, eu não consigo fazer a venda desse produto. Então, nem sempre o melhor produto é o que vende mais. Por que eu estou falando isso para vocês? Obviamente, a gente busca conhecimento, obviamente, a gente busca aprender mais sobre relacionamentos, mas a ponta principal é estar dentro do consultório e fazer o convencimento com o cliente de que aquilo que você entrega é importante para o pet dele. Essa é a mensagem que ela tem que ser passada. Por exemplo, gente, não sei se alguém tem especialistas agora, se já entrou algum especialista ou não, né? Mas deixa eu perguntar aleatoriamente. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica aqui. O Sávio, qual área que é o Sávio mesmo? Clínica geral. Clínica geral. Sávio, não sei se o Sávio está aí. Sávio, qual que é o valor do teu serviço? O Sávio Acho que se ele não tá. escapuliu. Elaine, você faz atendimento emergencial? Não, a Elaine não faz consulta? Não, eu só fico na internação.
da internação, qual que é o valor do serviço de internação? Podem arriscar, gente. Aqui a ideia é justamente a gente aprender juntos aqui. Andressita, qual que é o valor da internação? Eu acho que eu não sei nem colocar isso em número, viu? Em número? E aí Não que tá. consigo trazer isso para o número. Isso é um ponto importante, porque quando a gente fala de valor, a gente pensa em números, e não é. Essa que é a grande diferença, gente. A gente não vende preço, a gente vende valor. O valor da internação é ter profissionais capacitados que estão toda terça-feira cansados, fazendo cursos para aprimorar ainda mais seu aprendizado. É uma estrutura que está botando uma gasometria de 35 pau, já investiu mais de 1 milhão no hospital, fica 24 horas aberto, não é fácil manter esse serviço, né? São 5 anos de formados, estágio que vocês fizeram, sei que vocês fizeram estágio de graça, né? Sei que vocês se submeteram a muitas coisas para chegarem onde vocês estão hoje. Esse é o valor do serviço. E, às vezes, a gente tem um receio muito grande por um bloqueio chamado escassez e também por uma cultura de pensar que o valor do meu serviço está relacionado com uma precificação, e não é. Eu não estou falando de preço. Quando a gente começar a destravar isso, a gente vai chegar diferente no cliente. A gente vai chegar, porque muitos dos clientes, eles sentem uma certa insegurança, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente está oferecendo tem um preço muito alto. Ah, mas o treinamento, eu quero indicar uma terapia intensiva. E, gente, terapia intensiva não vai sair por menos, com todos os recursos, de R$ 1.500. Puxa, não, mas isso é muito caro. E aí eu pergunto para vocês, comecem a mudar, a gente vai fazer esse mindset, mudar um pouco, fazer uma metanoia e começar a entender tudo que tem por trás disso, toda a equipe multidisciplinar que está envolvida, e a gente começa a falar assim, cara, essa UTI é barata. Para aquilo que eu estou entregando, ela é barata. Por isso que eu falo que essa aula é importante, gente. Porque muitas pessoas, elas têm essa pobreza no coração. Então, quando elas vão entregar um serviço perante o cliente, elas ficam com receio, muitas vezes, de gerar um valor, ou pedem menos, ou não indicam o certo, ou pedem a mais, ou seja, são N fatores aí. Por isso que vendas é muito importante. Eu posso dizer para vocês que depois que eu entendi que vendas era algo que traria a prosperidade na minha vida, e isso é verdade. Não é papinho de coach, não, é de verdade. Né? Prosperidade a ponto da gente conseguir fazer a matemática acontecer. Sem isso, gente, não funciona. Um outro exemplo que eu posso falar para vocês, que algumas mentorias que eu faço, eu começo a chegar para um veterinário que está muito cansado daquele serviço. Eu sou um clínico geral. Eu ganho uma comissão de, sei lá, 35% na minha empresa, isso me gera um resultado de R$ 40. Ele começa a olhar o preço do próprio serviço e ele fica preso nisso. A vida ela vai ciclando a pessoa que fica em volta da precificação e ela acaba não entendendo o valor. Ela não se motiva para fazer curso porque ela acha que um valor de comissão de R$ 50 por uma consulta é pouco. E aí a gente começa a fazer uma análise de 10 anos daquele teu cliente que você atendeu, que você trouxe todas as habilidades de uma venda, esse cliente voltou. Porque o cliente ele só é teu quando ele volta. Né? Ele não é na primeira vez que você interna esse paciente que você cuida dele. Cliente que é cliente, ele volta. Aí sim, você fidelizou esse cliente. E aí a gente começa a fazer um paralelo. No meu primeiro ano de faculdade, pós-faculdade, eu atendia uma consulta por dia. Durante 5 dias da semana, ganhava R$ 50. Quando eu fidelizei esse cliente, quando eu mudei um pouco essa mentalidade, eu comecei a entender que esse cliente voltava a cada 3, 4 meses, uma média. E aí, se a gente faz uma prospecção de 10 anos, você vai ter uma agenda lotada, você vai ter um valor muito maior agregado ao seu serviço e você vai ter abundância, você vai ter riqueza, né? Então, por isso que falam que o código da riqueza, ele está exatamente nessa mudança de mentalidade. Puxa, o que tem a ver com tudo que a gente está falando? Porque isso, gente, é o que impede, muitas vezes, de um cliente acatar ou não algum serviço.
O cliente ele não está olhando o preço diretamente como você está. Ele vai olhar um orçamento. Aquele que tem restrição no bolso vai considerar. Mas se você conseguiu colocar e comunicar o valor daquilo que você está entregando, já muda tudo. Eu já matei um pouco a charada aqui no comecinho da aula, né, dizendo o seguinte: essa é a mudança que ela tem que acontecer dentro dos consultórios, dentro da emergência, de uma maneira geral, tá? Entregar valor e não entregar mais preço. Deixa que o preço, quem vai determinar é a gestão da empresa para ter a qualidade e o resultado financeiro que é esperado e que deve ter. Nenhuma empresa sobrevive sem resultado, tá? Então, é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades. E para vender, gente, o que vocês acham para eu ser um bom vendedor? Então, espero que eu tenha destravado, né, de que o veterinário não é um vendedor, a gente é um vendedor. O que vocês consideram uma boa habilidade, né, de um bom vendedor? Né? O que vocês acham que a gente precisa ter para eu poder entregar aquele serviço, né? Para eu poder entregar aquela mensagem sobre aquele serviço que eu estou tentando vender para o meu cliente? Podem chutar, fiquem à vontade. Eu acho que um bom vendedor, ele é um bom comunicador. Eu acho que ele se Comunicador. comunica super bem. Exatamente. E aí a gente entra num ponto importante aqui, ó. A comunicação, ela existe em vários âmbitos, né? Eu recomendo para vocês, gente, a hora que vocês puderem, ler um livro chamado Comunicação Não Violenta, tá? Ela fala bastante sobre comunicações numa questão geral. Qualquer relacionamento que não tenha comunicação, e aqui a gente pode botar até um relacionamento aqui embaixo, ó, que não tenha comunicação, ele se quebra, tá? Quando vocês puderem, gente, um outro livro que eu indico também é do Robert Cialdini. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar desse livro? Vou começar a botar uns livros juntos aí com vocês. Deixa eu só mudar meu cabo aqui, gente, que ele está meio ruim aqui. É um livro que fala sobre persuasão, armas da persuasão. E ela ajuda bastante, né? A comunicação, lembra que a gente falava que ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, são vários aspectos de comunicação. Mas a Andressa matou uma charada. Então, uma habilidade de um bom vendedor é que ele precisa ter uma boa comunicação. Se eu chego muitas vezes e eu não entrego uma comunicação efetiva ou uma comunicação assertiva para o meu cliente, ele não vai ter segurança, eu não gero relacionamento com ele e a coisa se perde, tá? Além da comunicação, gente, o que vocês acham que pode ter como outra habilidade aí? Podem chutar. Vou botar uma aqui, ó. Linguagem. Vocês já conversaram com alguns clientes, por exemplo, que o cara é muito expressivo e chega e fala alto. Se você se coloca muito abaixo dele, ou se você não entra um pouco naquilo que ele está se comunicando, a linguagem daquela comunicação dele, a coisa, ela talvez não gere, mais uma vez, aquele relacionamento que a gente espera. E existe um estudo, gente, dizendo o seguinte, ó, que dentro dessa parte de linguagem, a linguagem corporal, ela representa 40% do sucesso já na sua venda. Como assim linguagem corporal? Já viram que vendedor que quer vender mesmo, preços lá em cima, carros com preços lá em cima, barcos, eles sempre vão chegar num bom carro, eles sempre vão chegar na beca, né? Eles sempre vão chegar com um sapato bem ilustrado, cabelo feito, ou seja, a comunicação corporal, a gente precisa de milésimos de segundo. Eu nem conversei com o Marcelo, eu olhei ele, em milésimos de segundo eu já faço um pré-julgamento, porque ele tem uma determinada comunicação corporal, uma linguagem corporal. A Andressa, a mesma coisa. E a expressão facial muda tudo, né? Muitas vezes, independente do dia que você está, às vezes tem uma recepção cheia. Quando eu chego para falar com o cliente, eu abro um sorriso no rosto e eu já vou direcionado para aquele cliente. É uma linguagem corporal, isso ajuda bastante.
tá? E além da linguagem corporal, gente, o tom de voz também representa 40%. A gente já vai chegar ali a Andressa, ela, na verdade, ela botou ali a comunicação, mas era para ser o resumo de tudo isso, tá, Andressa? Fica quieta daqui para frente, não fala mais nada. Não, tô brincando, pode ir falando, tá? Mas vocês vão entender o resumo disso tudo. Linguagem, o tom de voz muda. Então, se eu quero passar que um paciente ele está grave e que aquele paciente ele precisa ir para um recurso mais individualizado, né, que é a terapia intensiva, não estou falando de preço com ele, estou falando da necessidade daquele paciente. Eu não posso chegar para um paciente crítico que tem um risco de morte, por exemplo, né, e falar, oi, dona Maria, tudo bem? E o Bob, olha, hoje está muito mal, né? Ou seja, o tom de voz muda, a gente tem que saber a tonação da voz também. Assim como a gente vai dar boas notícias, a gente também tem que trazer isso com uma entonação boa, né? Que nem jornal nacional, eles vão falar notícia ruim, não tem ninguém sorrindo, eles vão falar notícia boa, já muda totalmente a tonação da voz do jornalista, por exemplo. Tudo está relacionado a essa linguagem. Então, 40% é muita coisa, se a gente pensar no tom de voz. Se eu tiver... Às vezes a gente tem características individuais. Gente que fala mais manso, gente que fala mais baixo, gente que fala muito rápido e você não consegue entender nada porque está falando... Então, a gente tem que, às vezes, entrar também numa tonação de que aquela mensagem que eu estou entregando, ela seja bem comunicada, tá? É como marketing. Não sei se vocês já exploraram marketing, né? Mas é um mundo à parte. Obviamente, aqui a gente só vai falar nem 1% de todo esse mundo de vendas, marketing e tudo mais, tá? Mas eu quero trazer mais o quanto é importante para vocês, às vezes, quando estiverem se comunicando, né, de utilizar essas ferramentas, pensar em tudo, na tua postura. Já perceberam que, às vezes, vocês vão ver palestrante e, quando ele entra, ele já entra com uma energia diferente, posicionamento diferente, né? E aí a fala, ela já começa a ser diferente, o tom de voz já muda. E palavras, gente. Palavras, por incrível que pareça, 20%, tá? É a forma como eu estou colocando aquilo e aquilo que eu estou contextualizando, que eu estou falando com o meu cliente, tá? Tudo isso aqui faz uma combinação de fatores de venda, tá? Isso é uma habilidade importante que a gente tem que ter para a gente ter algo chamado persuasão e convencimento. Senão a gente não vai convencer ninguém. Você pode ter todas as razões do mundo para hospitalizar aquele paciente, para indicar um exame de tomografia, né? Marcelo sabe, exames de rinoscopia, broncoscopia não são baratos. Então, quando a gente vai comunicar isso, se eu só falar assim, olha, o Bob ele precisa de uma rinoscopia para a gente conseguir chegar num diagnóstico. Pô, mas quanto que é uma rinoscopia? Vai sair R$ 1.700. Aí o cliente já fala, tá, ele está esperando mais. Por que que esse exame é importante? Por que que chegamos nesse ponto de ter que fazer a realização desse exame? O que que ele vai me trazer de informação? Ou seja, é muita coisa associada, tá, gente? Por isso que uma outra habilidade que a gente precisa ter se chama clareza. Sem clareza, a comunicação se perde. Pessoal, quem aqui quer trocar de carro? André, você quer trocar de carro? Eu quero ter um carro. Quer ter um carro? André, se eu estou vendendo o meu carro, quer comprar? Puta, mas como assim? Que carro que é? Qual que é o preço? Eu não falei nada, né? Ou seja, eu não estou tendo clareza. Eu estou vendo uma dor que ela tem, ela quer um carro. E eu chego para ela e falo, olha, Andressa, eu tenho um carro para te vender, você quer comprar? Mas eu não fiz aquele modelo de comunicação que igual a gente usa na troca de plantão. Para eu tentar contar aquela história de uma forma como a Andressa, pela dor dela, fale, opa, vale a pena talvez eu gastar de comprar esse carro do Daniel. Agora, se eu só chegar para ela e falar, Andressa, olha, você está precisando do carro? Eu estou vendendo meu carro, você quer comprar? Né? Já foi batido, não foi? Que cor que é? Não sei nem que cor que é o carro. E assim vai. Então, a clareza, ela é importante. Para a gente demonstrar clareza, a gente tem que demonstrar algo chamado intenção. Né? Se a gente não entrega, qual que é a intenção desse serviço? Por que que eu estou querendo vender isso?
né? O porquê que o paciente precisa disso. Existe uma intenção por trás disso. Então, comecem a pensar, no meu objetivo de clareza, dentro da minha habilidade, eu já tenho que entender qual que é a intenção de eu estar entregando tudo isso para o cliente. Porque o paciente, ele é um cardiopata, ele precisa fazer um ecocardio, né? Isso é um padrão básico de um paciente, né? Será? A intenção é fazer o ecocardio ou não? A intenção é diagnosticar. Talvez, no meu exame físico, eu não ouvi sopro, eu ouvi arritmia. Então, o exame já vai mudar. Olha, seu Marcelo, eu fiz uma ausculta no Bob e o Bob ele demonstra um padrão que a gente chama isso de arritmia. Essa arritmia, ela pode estar relacionada a isso, isso e aquilo. O melhor exame para detectar o ritmo do Bob é um exame que a gente chama de eletrocardiograma e tal, tal, tal. E a gente vai se comunicando e trazendo a informação com uma boa intenção, né, e uma boa clareza. E desde o começo, né? Começo, meio e fim. Para eu ter clareza, eu não posso contar a história do final para frente. Lembra lá nas trocas de plantão? Pô, gente, eu não conta a história de trás para frente, né? Ela tem que ter um começo, ela tem que ter um meio e ela tem que ter um fim. E a gente vai criando essas habilidades. Gente, não são habilidades que a gente aprende da noite para o dia, a gente desenvolve esse tipo de habilidade, tá? Eu estou trazendo para vocês o conhecimento que entrega dentro do consultório. Opa, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí, é ali que a gente vai começar a desenvolver tudo isso, tá bom? E contextualizar. Opa, pode falar, Marcelo. Olha só, eu não sei se entra aí uma coisa assim que eu faço muito empírico, eu acho que sabe também, quando a gente vai atendendo assim no dia a dia, a gente meio que identifica o tipo de cliente e a gente vira um pouco de camaleão, tipo assim, eu sei fazer uma venda para a Dona Maria e sei fazer uma venda para o seu José. Seu José às vezes quer que a gente seja objetivo, seja isso, é aquilo preto e branco. E Dona Maria quer que a gente vá detalhar tudo, então assim, eu não sei como colocaria assim, ser aquele seu camaleão, na verdade, né? Identificar o cliente, Exatamente. se é aquele cara, vamos supor, que é um médico, quer que eu detalhe tecnicamente, e se é um leigo que ele está procurando, olhando para o relógio, enxergando o preço da coisa, não enxergando o valor, entendeu? Porque eu faço muito isso, assim, meio que empírico, crio uma relação, faço a comunicação, tudo, e eu vejo que dá muito certo, entendeu? É muito difícil eu não conseguir fazer uma venda, até eu converso isso muito com o Sávio. Sávio também faz meio que empírico, e a gente fecha as vendas altas, entendeu? Ou seja, um padrão de linguagem de acordo com cada característica individual, né? E a gente consegue entender essa linguagem do cliente e muitas vezes saber como vai se comunicar com ele baseado na linguagem dele. Perfeito. Camaleão, gostei. Show de bola. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos bater meta de venda. Vocês já perceberam, gente, que algo que é extremamente importante, eu acho que vamos só falar de mais essa habilidade, tá? E aí a gente pode ir para a discussão de caso clínico. Mas essa é uma das habilidades mais importantes. Vocês já perceberam, né, que muitas vezes o cliente, quando ele já chega num pré-julgamento e ele chega fazendo, às vezes, essa avaliação baseado em algo que ele procura em você, que se chama autoridade. E aí eu pergunto para vocês, puxa, mas como é que eu consigo ganhar a confiança de um cliente se ele ainda nem conhece a minha autoridade? Às vezes, gente, o cliente ele não vai conhecer a autoridade que você tem, mas existe algo chamado autoridade visual. Qual que é o nome aquela vestimenta que juiz usa? É a toga, lembra? Aquilo é uma forma de representação, que aquele juiz ele tem autoridade. Ele fez o magistrado, ele estudou não sei quantos anos, fez um concurso extremamente difícil e chegou lá em cima, aonde ele bota aquela capa. Você não precisa saber do currículo dele para
saber que ele tem autoridade para aquilo. Puxe nós, médicos veterinários, porque o cliente ele não vê a nossa autoridade. A minha vestimenta, o meu canudo que eu tenho embaixo do braço, ele já me dá uma certa autoridade para eu poder estar exercendo aquilo. Eu estou falando isso, gente, porque eu sei que existe muita gente que não se sente com autoridade a ponto de entrar no consultório, tem medo do cliente. Mas vocês têm autoridade. E tem algo que, por mais que o cliente nunca tenha te visto, te viu de jaleco, sabe que você é formado, você tem autoridade para desenvolver aquele serviço, né? Mas tem algo que está por trás disso, que é muito maior ainda, que é uma autoridade com reputação que o hospital construiu em anos de trabalho. O cliente ele entra no hospital acreditando que os profissionais que estão ali, eles têm os melhores profissionais e vai ter o melhor tratamento para o pet. O cliente não vai aleatoriamente aí no hospital. E o Marcelo sabe do que eu estou dizendo, é muito difícil construir autoridade. Isso leva anos, gente, anos. Autoridade e reputação, tá? Porque tem algo muito importante, que depois no consultório, vocês vão formando ali a carteira de cliente de vocês, né? Eu digo de vocês, do hospital, de uma maneira geral, mas eu conheço muitos bons hospitais que têm um clínico que tem uma agenda cheia, o outro ainda não. Porque esse clínico dentro desse hospital, por anos, foi ganhando cada vez mais autoridade ali no que ele exercia. E a autoridade é você cuidar do cliente antes, durante e depois. O depois é importante, algo que se chama pós-venda, tá? Essa pós-venda é extremamente... Dona Márcia, como é que tá o Bob? Tá bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ah, legal. Só te lembrando que daqui a 3 meses ele tem, sei lá, vacina. Você já pode usar um pós-venda para isso, mas demonstrar que você tem importância com o Bob. Gente, isso não tem preço, parece besta, mas se você fecha a tua carteira de cliente, se você conquista esses teus clientes, você vai ganhando cada vez mais autoridade. Sabe por quê? Porque no final das contas, a autoridade ela vem com um negócio chamado resultado. A autoridade vem com resultado. Você também pode conquistar a autoridade em fala. Estou aqui falando com vocês, certo? Mas a autoridade mesmo, ela vem com os resultados. A fala, ela pode gerar ali uma certa confiança. Ou seja, não se preocupem, se vocês ainda não têm ou não se sentem com autoridade ainda para estar se comunicando com o cliente de vocês, saiba que por trás já existe uma reputação pela qual vocês representam, existe uma autoridade pela qual vocês representam, e vocês passam a desenvolver cada vez mais essa autoridade de vocês, tá bom? Com falas, então fala é importante, aquilo que você fala gera autoridade para você, mas com resultados também, tá? As falas, as palavras, muitas vezes, elas convencem, né? Mas o resultado mesmo é aquele que vai determinar aí a autoridade que vocês vão ter em âmbito geral, não estou falando só em questão de vendas. Eu queria trazer para vocês, né, que depois disso, a gente vai vindo até em outros patamares de pós-venda, é algo que não é a minha área específica, mas eu acredito que se a gente entende que a gente também é vendedor e que a gente precisa desenvolver essa habilidade, a gente aprende essas manobras de comunicação, essas habilidades para lidar melhor com o cliente. Se vocês tiverem casos aí, gente, para passar, né, fiquem bem à vontade. Mas uma coisa que eu percebo é que, às vezes, a pessoa ela é muito boa, mas se ela não consegue se comunicar nisso, se ela não consegue explicar o porquê que ela está solicitando, né, aquele exame, tem que ter o começo, o meio, o fim, né, ou se ela se sente muito insegura, ela não vai conseguir vender, o cliente vai espanar. Se o cliente sentiu insegurança, que aquele serviço ele não tem o determinado valor, o preço para ele pode ser R$10 ou R$1.000, não vai fazer diferença. Eu não vou pagar nem R$10. Entenderam a diferença? Então, vamos mudando essa mentalidade, pensando um pouco mais em valor, né, do que em precificação. Querem colocar alguma coisa aí, pessoal? Fiquem à vontade.
Andressita. Tô aqui. Essa parte de comunicação, eu acho que a gente tem que focar bem, né? Porque a gente tem muita recusa, tanto de serviço como, enfim, exame. E eu acredito que a maioria das nossas recusas é por falha comunicativa mesmo. Não sei o que o Marcelo acha, ele já assinou que sim, mas eu acho que o cliente, quando ele não entende, ele não cria confiança. E aí, quando ele não cria confiança, ele já tira, já leva para outro lugar. Chega em outro lugar, alguém fala meia palavra, ele já faz tudo, entendeu? E eu acho que a gente tem potencial para resolver muita coisa, né? Necessidade do paciente. Eu acho que outra coisa que a gente falha muito é em pegar a responsabilidade e trazer para a gente. É a escassez, né? Como você falou no começo. Não pede exame, não faz as coisas que a gente acha, é muito exame, é muita coisa, mas, viu, o cachorro tem muita necessidade, então não tem como a gente enxugar, né? A gente tem que, na verdade, comunicar para ele a situação do pet, ó, a situação dele é complexa, isso, pela complexidade se torna, de fato, na hora que ele questiona, né, se torna, tem mais exames para fazer, não tem como te pedir um exame. E se ele não faz nada, a gente também não tem o que fazer, e é deixar ele muito ciente disso. E às vezes o que acontece, Daniel? Eles não fazem nada, não querem fazer, deixa lá dentro, e no final das contas eles cobram um resultado da gente. Só que a gente não comunicou lá no começo que se ele não vai fazer nada, eu também não tenho o que fazer. Entendeu? E no Exatamente. final das contas é uma reclamação infinita. Ah, não melhora? Ah, mas agora você vai fazer tudo isso e fica aquela bola de neve. Exatamente. Sabe, uma coisa que eu fui aprendendo também, gente, a gente vai aprendendo na marra, né? Mas isso separa joio de trigo, né? Aqueles profissionais que eles sabem, eles aprendem essas habilidades de se comunicar melhor, esses são os que têm mais resultados, podem ter certeza, né? E separa daqueles que vão ficar sempre no mesmo padrão, sem resultado, porque não desenvolveu ou não se preocupou em desenvolver isso, né? Mas eu lembro lá no meu começo, muitas vezes, que eu também tinha algumas dificuldades de comunicação com o cliente, alguns medos, alguns receios, não sentia que eu tinha autoridade, não entendia que às vezes a autoridade não estava em mim, que isso eu ia desenvolver com o tempo. A autoridade estava no local onde eu representava, né, como profissional, entendi a questão de valorização, né, o meu real valor, aquilo que eu já fiz até agora e que eu vou entregar um serviço com valor. Tudo isso que eu estou passando para vocês, gente, é comunicação, de uma maneira geral. A mensagem ela tem que ser entregue. Se ela não for entregue da maneira adequada, pense em vocês querendo comprar algo ou precisando comprar algo. E olha que a gente não fala só do dinheiro na compra, a gente fala do sentimento da pessoa. Venda é sentimento, gente. Se a gente não traduz o sentimento certo ali, a gente perde a mensagem. Ela passa a não fazer sentido na visão do cliente. Então, vale a pena, com alguns clientes, uns bons 10, 15 minutos sentado e conversando, gerando relacionamento com eles, conversando, explicando o orçamento. E não mandar por um WhatsApp um orçamento e falar aqui, olha, dona Márcia, esse é o orçamento daquilo que ele precisa fazer, tá bom? Gente, sem explicar nada, não faz sentido. Pensem, de coração, pense que toda vez que vocês fizerem comunicação com o cliente, vocês têm que passar para eles exatamente aquilo que o paciente precisa. E a Andressa citou um ponto bem importante, né? Às vezes o cliente também, ele não quer fazer nada, mas vale a pena, só de internar, já vale a pena os mesmos 10, 15 minutos explicando o porquê ele continua naquela condição, o porquê não fazer nada não vai chegar em algo que é extremamente importante, dona Márcia, que se chama diagnóstico. Se a gente não chegar em diagnóstico, dona Márcia, a gente não vai saber o que o Bob realmente tem, e pode ser que a gente fique dias e dias tentando fazer um tratamento com ele e ele não responda. Ele já está há 2 dias hospitalizado, dona Márcia, e ele, infelizmente, não está tendo boa resposta. A gente pensou em realizar esse exame, porque eles vão auxiliar nisso, naquilo. Ah, não, mas eu não quero. Pronto. Tudo bem, dona Márcia, a gente vai continuar dando o nosso melhor, né? Mesmo sem saber o que o Bob tem, né? A gente vai continuar dando o nosso melhor. E aí a gente vai aprendendo, gente.
Mas eu acho que é isso. Mensagem ela tem que ser entregue independente do perfil do cliente. Não é porque o cliente não comprou, muitas vezes, aquilo que você quis, que ele, num segundo momento, não vai querer comprar. Às vezes, a gente não sabe o que está passando. Às vezes, ele está com um problema financeiro ou, às vezes, ele não entendeu a importância do exame. E aí você sempre termina falando, dona Márcia, tem alguma dúvida que eu possa estar te esclarecendo em relação a esse quadro, ao porquê da solicitação desses exames, né? E aí a gente vai gerando exatamente esse relacionamento que muitas vezes precisa. E vai travar, alguns não. O mais difícil, gente, é quando a gente vai pensando em valor e com o valor a gente só passa e fica esperando o cliente aprovar ou não se comunica, não entrega, não explica, a gente vai perder venda. Não pensem que é o hospital que está perdendo a venda, gente. Porque lembra que a autoridade que vocês querem adquirir, ela vem com os resultados de vocês. E não é só para a área da veterinária, acreditem, é para qualquer área da vida de vocês. Se vocês desenvolverem essas habilidades, comunicação, venda, pós-venda, gente, é exponencial, é resultado de vocês. Não tem nada a ver agora com o Marcelo, não tem nada a ver com a empresa, é o resultado de vocês. Essas habilidades é importante para o âmbito geral, no contexto geral da vida de vocês. Eu acho que Tem uma mais, coisa, gente? Diga lá, Marcelo. coisa que eu acho assim, interessante, e assim, eu não acreditava muito nisso, não, mas até viver na pele. E se você não acredita que, assim, muitas vezes o próprio veterinário, primeiro, às vezes, um pouco de falta de conhecimento, vou solicitar um exame de R$ 1.000, um exemplo. Às vezes ele não tem peito para dizer que aquele exame é R$ 1.000 e tal. O que é que ele vai me trazer? Eu noto muito que às vezes ele não tem esse conhecimento, já é o primeiro entrave dele. E o segundo é acreditar que aquele exame não vale aqueles R$ 1.000. E é mágico, não vende. Não vende mesmo, entendeu? Porque assim, se a gente vai com leveza, achar que aquele R$ 1.000 é R$ 1, qualquer coisa, mostrar o valor daquilo ali, cara, pronto, hoje mesmo tive uma situação, a mulher ganhou um salário mínimo, foi para uma consulta que pagou R$ 300, um cachorro com a ficha interdigital. Eu passei um orçamento de 2.200. Ela ficou assim, tudo. Eu não perguntei o que ela fazia, nada. Ela me contou que era doméstica, que tinha juntado aquele dinheiro para pagar aquela consulta e ia fazer a cirurgia. Que já tinha gastado mais de 5 mil rodando de veterinário, ninguém disse que o cachorro tinha, entendeu? Então, assim, eu acho que isso, mais uma vez, engrandece. Assim, eu achei 2.200 tranquilo, nada demais. E ela comprou ali, ela perguntou como é que poderia pagar, tudo super tranquilo, a senhora, entendeu? E é uma doméstica. Foi porque o patrão disse, vá, porque ele vai resolver. E ela juntou o dinheiro e pagou a consulta e foi. Então, assim, eu acho que não tem barreira para isso. Realmente, a gente vê muitas situações. Eu acho que a Elane passou por uma, acho que foi ontem, da menina Marley. Ela estava negativando por financeiro, entendeu? E até eu disse a ela, Elane, explique o porquê dos exames que você está pedindo. O que é que você quer com isso? Para ela poder entender. Ela depois entendeu tudo, mas ela falou, a questão é financeira. Tudo bem, se é financeiro, tudo bem. Eu acho que tem que chegar a essa clareza. Mas uma grande negativação que existe, aí vem logo da entrada, que o veterinário que entra, que bota para internar, esse cara às vezes não dá continuidade no atendimento dele. Entrega para o internamento vai fazer uma solicitação baseada no que eles estão achando ali, e também às vezes não é claro nisso aí. E o cara pega e é negativa, não vou fazer mais, já está caro demais. Ele enxerga logo o preço, entendeu? Então, acho que falta isso, entendeu? Perfeito. E olha só que interessante, gente. Dois pontos aí no que o Marcelo estava falando que eu comecei a pensar aqui. Às vezes, a gente tem medo de indicar um exame pelo fato dele ser mais caro, porque se isso não trouxer um negócio chamado diagnóstico, você vai achar que o exame ele foi perdido, e não é. Vamos mudar. Diagnosticar, gente, é tão importante quanto excluir diagnósticos. E isso é um discurso de venda muito bom para o cliente. Dona Márcia, pode ser que na rinoscopia a gente não encontre um resultado, mas pelo menos eu vou excluir essa e essa possibilidade. Isso é sensacional, gente. A outra questão que eu queria comentar com vocês é que se a gente tem dúvidas no exame que pedir, gente, vocês trabalham ao lado de multi-especialistas. Marcelo, manda mensagem. Andrés, estou com dúvida sim. Elaine, Sávio, ou qualquer outra pessoa que tem entendimento da área, vou mandar para a tomografia.
Será que eu mando antes para o especialista? Se comunica com o especialista. E fala, olha, dona Márcia, pode ser que ele precise desse exame. Você não precisa entregar tudo na hora, porque a consulta ela não tem que durar 1 hora. Gente, as minhas consultas, elas podem durar 1 hora ali na primeira conversa. Mas depois eu continuo comunicando com o cliente, fazendo retorno, mandando um WhatsApp. Eu não preciso entregar tudo nessa primeira, porque eu não sei tudo, eu não sei o diagnóstico, eu não sei se é o melhor caso. E eu deixo com clareza isso, bem comunicado para o cliente, dizendo, olha, pode ser que precise de um exame de tomografia ou ressonância. Mas, dona Márcia, nesse caso, eu vou conversar com o neurologista para ver qual que vai ser o melhor exame para ele, e aí a gente volta a conversar. Ponto, tá tudo bem, eu fui claro. E eu não tive que chutar um exame ou, agora eu preciso definir esse exame. Não, vocês têm especialistas do lado para se apoiar. E a gente que é especialista, a gente trabalha muito com o B2B, né? O que é o B2B? É o próprio cliente, o meu cliente, na maioria das vezes, ele é o veterinário, ele não é o tutor. E o veterinário me manda um monte de mensagem, olha, eu estou com esse caso e tal, qual é o exame? Será que eu peço a rinoscopia? Será que eu peço a broncoscopia nesse caso? E assim a gente vai trabalhando. Comunicação, né? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu lembro que numa das minhas primeiras UTIs, a gente ia fazer uma cirurgia cardíaca de um paciente e me chamaram para fazer o acompanhamento do pós-operatório. E é uma cirurgia que veio o médico de São Paulo, né? A equipe gigante, planejamento sensacional, e a gente foi fazer aquela cirurgia. E aí, foi fazer o orçamento do cliente, uma cirurgia do coração, que era importante para o paciente, deu lá R$ 12.000. Agora, Daniel, adiciona teu tratamento intensivo. 48 horas de diária, foi lá para R$ 14.000, R$ 1.000 por diária. E o cliente chegou para o cirurgião e falou, nossa, R$ 1.000 de internação? Graças a Deus a gente tem pessoas que conseguem entender o valor das coisas, que o próprio cirurgião chegou e falou assim para a cliente, olha, eu vou ficar 1 hora e meia ou 2 horas no máximo fazendo cirurgia. Eles vão ficar 48 horas com ele, cuidando dele depois. Eu acho que é bem barato esse valor de internação. A cliente, opa, é verdade, né? Faz sentido, porque ela só precisava de um argumento. Era um argumentinho ali que faltava. Vamos criando esses argumentos, né? Daqui para frente, olha, espero que isso, é bem resumido, né? Mas espero que isso ajude já bastante a gente começar a desenvolver, ensaiar mais isso dentro do consultório e ver resultado. Vamos começar a acompanhar. E não pense que o resultado é para a empresa, pense que o resultado é para vocês, tá bom? Daqui para frente, acho que as próximas aulas, eu só queria falar de coagulopatia para vocês, não vou falar hoje, que já deu nosso horário, tá? E talvez umas 2 ou 3 de caso clínico, que depois a gente vai entrar em hemogaso, Andressa. Porque caso clínico ajuda muito a gente fazer raciocínio clínico também. E isso desenvolve, inclusive, essas habilidades aqui, gente. Caso clínico desenvolve tudo isso aqui, ó. Por incrível que pareça, porque a gente vai criando raciocínio, a gente vai discutindo, como se eu fosse o cliente e você estivesse me passando, né, exatamente o que o paciente tem. Tá bom? A gente vai desenvolvendo isso. Andressita, quer fazer alguma colocação? Não, só perguntar, aula de gaso tem lá na plataforma já, não tem? Tem. É verdade. Tem plataforma. Porque daí o pessoal poderia assistir até de lá, para não usar um encontro. Pode ser. E aí a gente usa os nossos encontros para tirar dúvida e... A gente usa... Mas, gente, eu gente preciso pode... que vocês façam, hein? Preciso que vocês mas a façam gente as aulas. consegue acessar lá, a gente coloca como atividade para eles, né? Depois a gente acessa lá, vê como é que tá a interação da galera com o módulo, e daí a gente, nesse meio tempo, a gente puxa umas gasos aí para estar fazendo, e a gente já usa para discutir em cima de um caso, assim, sabe? Não sei. Fechou, combinado. Bom, de manhã, André, tá tudo certo? Então, amanhã de manhã a gente faz esse cronograma, esse planejamento. Vamos chamar de segunda fase. Combinados? Gente, alguém tem alguma dúvida, algo que eu possa estar esclarecendo? Elaine, quer abrir teu coração, falar de alguma dúvida que você teve já sobre as aulas e as matérias que você já viu?
Sávio, Dani? Não, por enquanto não. Obrigada. Então tá bom. Elaine, você falou do Sou? Foi porque eu cheguei atrasado, né? Que você perguntou hoje lá. Falou. Ah, tá. Falei. Na verdade, Elaine, assim, em relação a hoje, né? A gente lá na internação, rapidinho, sei que eu nem tinha percebido já do que o horário já estava chegando. não, capaz, fique à vontade. Lá na internação, às vezes a gente sente uma certa. Eu tô falando assim por mim, né? Eu tenho até que ver com os meninos agora, que entraram mais recentemente, em relação a estar conversando com os tutores, né? Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade eu sou muito introvertida, mas, assim, eu fico tentando melhorar nesse sentido. Então, sempre antes de conversar com os tutores, aí eu sempre me preparo, verifico exames, tudo. Alguns pacientes que têm várias comorbidades, eu tento conversar com várias pessoas, assim, os especialistas mesmo, procuro a Andressa, doutor Marcelo, mas, assim, tem alguns realmente que eu sinto dificuldade, assim, essa semana teve alguns, mas também teve algumas situações, às vezes, que acontecem, porque aconteceu algum problema antes lá, faltou alguma coisa no início, e aí, para tentar convencer os tutores depois. É Fora muito mais aqueles, difícil. é muito mais difícil. Teve essa tutora que o doutor Marcelo comentou, ela não chegou, pelo menos para mim, para falar sobre algum problema que teve, por exemplo, no final de semana, alguma coisa do tipo. Depois que eu conversei com ela, ela só relatou mesmo a questão financeira, mas quando eu fui conversar com ela, foi ela e a mãe, assim, eu percebia, não a filha, que era a tutora mesmo da paciente, da paciente que estava internada, mas a mãe, assim, uma pessoa um pouco difícil, sabe, assim, ela, mesmo eu tentando justificar não, explicar o porquê dos exames e tal, é, eu senti aquela dificuldade dela de não querer realmente fazer, entendeu? Mesmo eu conversando. Aí depois foi quando no final, aí elas estavam na recepção, aí foi quando eu falei com a filha, né, tive a oportunidade de falar rapidinho com a filha sobre a importância de fazer alguns exames, porque ela estava teve uma queda importante do hematócrito. Aí foi quando eu falei, né, para ela, né, tive a oportunidade de conversar com ela sozinha, sem a mãe. Aí ela falou, não, eu vou fazer, só que eu vou fazer em outro local, porque o valor ficou um pouquinho caro para ela, né, do tempo que ela entrou, tudo, né? Aí eu até falei para ela, né, para ver se conseguia tentar criar um vínculo. Eu até falei para ela, eles, ó, se você puder, mande notícias, né? No caso, ela foi Nicole. Aí hoje eu liguei para ela, tudo, ela já me passou algumas informações sobre Nicole, né? Tá marcado o retorno para amanhã. Mas assim, às vezes é bem difícil mesmo. E olha só, você se deparou com dois perfis, né? Um que é um cliente que, pelo que eu entendi, é reativo, e às vezes é difícil, se o cliente ele já vem com pedra, gente, né? Ele E já vem assim, armado, é muito só difícil, às vezes, desarmar esse cliente, né? só um detalhe assim. Eu sei que pode ser dificuldade minha, mas é muito difícil isso eu tô falando da mãe dela. Você tentava explicar a ela e ela, assim, tentando cortar, né? Mas, assim, eu não consegui explicar. E é uma coisa que acaba desconcentrando você Uhum, com quando certeza. acontece isso, sabe? Uhum. Aí, mas aí, assim, eu tava tentando me concentrar para poder explicar para ela. Eu acho que eu consegui explicar tudo, mas, assim, é bem difícil mesmo. Eu acho que E tem ela, cliente que não te respeita. Rola. Nesse, Ne- nesses casos, nesse, Gustavo, nesses casos que esses clientes vêm armados, eu já tenho como estratégia, na verdade, ter uma imposição maior sobre eles, porque e tentar mostrar quem é que manda ali no consultório. Quando a uhum, gente faz esse tipo de abordagem e a gente acaba mostrando quem é que tem o domínio da razão ali,
eu acho, na verdade, que os clientes abaixam um pouco a bola e acabam acatando o que a gente fala. Pelo menos, quando tem esse tipo de situação comigo, quando eu começo a agir dessa forma, eu não tenho grandes problemas mais, não. Tá, você vê que as opiniões são diferentes, né? Vamos supor, a depender da idade, a depender do nível cultural, eu não me imponho assim como autoridade. Eu tento quebrar aquele gelo e tentar descobrir o que está negativando a coisa, entendeu? Vamos supor, se eu observasse essa mulher dessa forma, esse é o que foi, mãe? Tá acontecendo o quê? O que é que você tá com essa cara? Tudo. Eu já ia por outro caminho. E tem gente que cresce porque se acha que é a autoridade, que é o médico. Aí, nessa hora, o que sabe tá falando, eu acho que encaixa muito bem. Você mostrar domínio pelo assunto, entendeu? Até porque se ele tá ali é porque ele não sabe o que fazer para procurar um conhecimento a mais. É mais ou menos assim que eu enxergo, entendeu? Então, assim, é por isso que quando a gente vai essas discussões, a gente vê como cada um tem uma maneira de abordar. E a gente poderia criar isso, entendeu? Ficaria até mais fácil a gente pegar determinados clientes, criar como padrões e a gente saber como abordar esse cliente. Mas, Marcelo, são situações que eu acho que você não passa. Porque você já tem uma autoridade. É porque Daniel não sabe, mas assim, a presença de Marcelo, o nome Marcelo, já impõe a autoridade. E eu acho, pode ter gente que já teve. Eu acho que você teve um problema com a pessoa, lembra? Que não é muito recente, mas que a pessoa falou: sei lá, Marcelo, que falou mal, não sei o quê. Acho que foi de Coda, o dono de Coda, lembra? Que ainda assim, no final, você não foi, conseguiu e resolveu. Mas não é comum as pessoas não respeitarem a presença de Marcelo. Isso é uma coisa incomum. Para os demais, é como você falou: tem gente que está com a lista cheia, tem gente que não tem gente para atender. Para os demais, eu não sei com que forma, se um mais que o outro, não consigo identificar. Mas, para os outros, tem pessoas que, de fato, e a gente sabe que é assim, tem dono de pet que não te respeita como médico. O médico de humano, ele já tem autoridade por ser médico de humano. As pessoas, naturalmente, perante a sociedade, respeitam o médico do humano. Do cão e do gato, eu acho que isso é uma coisa construtiva, depende de quem você é, porque ele não é visto perante a sociedade como autoridade. Então, tem pessoas, quando não conhecem, ele peita mesmo, fala, viu? Tipo assim, é igual falar assim, viu? Você não sabe de nada. Faz logo o que você tem que fazer e acabou, sabe? Tem gente que chega dessa forma. E eu acho que não é o cliente de Marcelo essa realidade. Quando o Sábio falou que mostrar quem manda aqui, é esse perfil que eu acho que ele quer falar, que já teve situações de gente que chegou assim, falou, você não sabe o que você fez, você errou. Na hora que ele se impôs, a pessoa foi lá e, tipo, aquela situação assim, viu? Se você não confia em mim, você procura em quem você confia, então. Não faz sentido a gente ficar tendo uma discussão aqui e não chegar a lugar nenhum. Entende? Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou muito tranquila do que eu estou fazendo. Agora, a senhora tem que estar onde a senhora confia. É esse tipo de situação. Aí a pessoa, sabe, tipo, baixa. Eu acho que é esse nível aí. Perfeito. Só para Pode complementar, falar. a mesma situação que a Andressa está relatando aí, aconteceu comigo semana passada. Eu atendi um paciente que foi atendido inicialmente por Dr. Pablo, e aí iniciou o protocolo de babesiose. Fez a primeira aplicação de Misol e atropina, não teve reação nenhuma, na segunda aplicação voltou comigo. Fez tudo certinho, a aplicação, expliquei para ela que poderia ter reação mesmo de não ter tido na primeira, e pedi para esperar, como a gente sempre faz, para aguardar para ver se ia ter alguma coisa. O paciente, teoricamente, não teve nada, chegou outra consulta, ele estava aguardando na recepção. Normalmente eu vou lá e libero, avalio o paciente e libero. Só que quando eu saí da consulta, ela já tinha ido embora. Tá, então tudo bem, não teve nada. Meia hora depois, a tutora ligou falando que o paciente tinha tido um vômito. Eu falei, olha, se permanecer vomitando, traga ele. Pedi para a recepção informar, né? Aí tá. Do nada ela volta com tudo, com o paciente dizendo, ele está passando mal. E eu estava lá na frente, que eu fui imprimir alguma coisa e já levei ela para a emergência. Estou eu avaliando o paciente, a mulher já veio super exaltada, você administrou alguma coisa errada, você calculou errado, você não vai fazer nada, e disso eu já estava avaliando o paciente. Aí eu falei, não, eu estou avaliando, e aí isso é muito comum, como eu expliquei, antes da aplicação, que pode acontecer e tudo mais, e a mulher super exaltada. Não, você errou, você está errado, você fez alguma coisa errada, e só perguntando, você é novata aqui, né? Você é novata, e perguntando para a recepção toda hora, ela ia lá e vinha cá. Aí fiz o que tinha que fazer, e ela, você sabe o peso dele, super ignorante.
Aí eu falei, sei, o peso dele é X, eu mediquei ele agora há pouco, então eu sei exatamente o peso do paciente. E avaliando o paciente, fazendo o que tinha que fazer, explicando para ela o que eu estava fazendo, porque ela ficava perguntando o tempo todo. Eu falei, olha, ele está assim, está com tais sinais, é comum da reação e tudo mais, a gente vai ter que monitorar ele. Aí ele, você não vai ligar para o doutor Pablo, não, para ele te dizer o que vai fazer? Eu disse, não, porque o que ele tem que receber, o tratamento que ele tem que receber agora, ele está recebendo, eu estou avaliando, ele está assim, sério. Como é que ele está agora? Ele está dessa forma. Ela, tem certeza? Eu disse, olha, primeiro eu vi que ela não tinha confiança nenhuma em mim, por mais que eu estivesse explicando tudo. Aí eu falei, não adianta eu te falar como que ele está, nem como ele não está, porque a senhora não confia no meu trabalho. E se a senhora não confiar no que eu estou fazendo, não adianta eu falar nada para a senhora. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Tá, mediquei o paciente, tá, expliquei como que tinha que ser, ficou interno, mas assim, ela não confiou em nada. Nada, 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 nada. Por mais que eu me impusesse, estivesse explicando tudo, tivesse explicado antes de tudo, mas tem cliente que já vem armado e é complicado. Tá. Muito complicado. E o paciente ficou bem, expliquei as possíveis reações, o que poderia acontecer futuramente, e ainda assim, para ela, era a mesma coisa de não estar falando nada, entendeu? O paciente ficou bem, foi para casa. No outro dia, quem veio buscar foi a tutora, que quem estava lá era a avó do paciente. E a tutora aí ficou com hematomas, um paciente com Ehrlich e com Babés em tratamento. Ela dizia, eu trouxe meu filho bem e ele tá... Você fez isso com ele. Tipo, para ele estar tomando imisol, ele está tomando dox, ele não está bem. Ele está em tratamento, em curso, né? Está em tratamento de uma doença. Então, ele não está bem. E essas reações já eram esperadas, só que o cliente não. E a tutora mesmo é médica humana. Ela falou, ficou com hematomas no local de acesso, até porque o paciente era muito agitado e tinha a excitação, claro, também da reação, mas ele já era agitado desde a primeira aplicação comigo. Eu já vi que ele era agitado, já mordi e tudo mais. Então, assim, puxou muita pata, perdeu acesso e tudo mais. Quando a gente conseguiu, ficou com hematoma. Ela disse que era erro de punção e tudo mais. Só que, assim, realmente eles não consideram a gente como médico. Médico, para eles, é só médico humano. Médico veterinário ainda tem uma certa desvalorização. Por mais que saiba o que está fazendo. E olha só que interessante, né, gente? Isso era até um outro ponto que eu ia comentar, que é essa questão energética que tem, quando os clientes chegam muito reativos, né? Existem alguns fatores para isso. Ou o cliente ele está muito puto da cara, e uma forma de você quebrar isso, muitas vezes, é você ouvir mais do que tentar falar. Deixa ele colocar para fora. Isso é importante. Primeiro, não está falando diretamente para você. Ele está falando, ele está botando aquilo para fora e você não pode absorver essa energia para você. Se você absorver, o negócio vai criar faísca, né? Quando o cliente não tem confiança, vocês já devem ter... Nossa, eu tenho várias histórias, se pudesse contar, mas muitas histórias de perfis de reação de cliente que a gente, com o tempo, vai aprendendo a lidar, tá? Às vezes o cliente não tem confiança. Eu só falo com o doutor X. Você, para mim, não é nada. E eu entendi isso que ele quer comunicar. E eu, naquele momento, eu também não tenho que provar que eu sou melhor ou igual ao doutor X. Eu vou tentar solucionar o problema dele. Eu quero falar com o doutor tal, com o doutor Sávio. Porque não adianta vir falar comigo. O doutor Sávio sabe o que está acontecendo, o doutor Sávio... Dona Maria, eu vou entrar em contato com o doutor Sávio e assim que ele responder, pronto, você já vai quebrando o cliente ali. Deixa a confiança, né, do cliente no doutor Sávio. Com o tempo, se você não reagir com quem age, né, dessa forma energética, você muda a energia da pessoa, gente. É incrível. E aí, com o tempo, não precisa conquistar a confiança no tempo. Uma outra questão também é quando o cliente ele está extremamente reativo com o hospital. Uma vez eu atendi, eu era diretor clínico de um hospital, e isso é importante, tá, gente? Às vezes, a pessoa reage e só quer falar com o superior. E tá tudo bem. Dentro da empresa existe um superior que vai atuar exatamente nesses casos. Não precisa convencer de que não vai passar para o diretor, não vai passar para o diretor clínico não está, o diretor clínico não vai atender. Não, é assim, o quadro é aqui que a gente tem que resolver. Deixa passar para o diretor clínico. Que às vezes essa pessoa ela também já tem mais experiência ou mais
entendimento sobre aquele perfil de cliente e pode fazer uma outra coisa com o cliente, que é situações raras, mas que às vezes acontece, que é demitir o cliente. Isso existe também, gente, né? Em alguns casos a gente tem que, mas isso fica para o diretor, né? Demitir os clientes. Mas uma vez eu atendi uma mulher que ela estava extremamente irritada, gritando no consultório, na recepção, xingando todo mundo, e as meninas da recepção choravam, e veterinária ia lá falar e esculachar o veterinário subia chorando, e falava, né, doutor Daniel, vai lá e fala com ela. Eu era diretor clínico do hospital, e ela falava, só vou falar com o diretor e não sei o quê. Ela já tinha a decisão dela tomada, que queria tirar o paciente dela. Na verdade, o que ela queria era esculachar também o diretor clínico para se passar por cima. Quando eu entrei no consultório e me apresentei, ela sentou, ela começou a esculachar e falar, e eu vou tirar meu paciente, não adianta você falar nada. Eu falar, tudo bem, dona... Não lembro o nome dela agora, dona Lourdes. Tudo bem, eu vou providenciar toda a papelada para você fazer a retirada. A mulher se espantou tanto, porque toda vez que ela reagia, alguém via tentando convencer ela de que a reação dela estava errada, ou a recepcionista tentando provar que a recepcionista estava certa, ou o médico de internamento vinha tentando convencer ela. Tem gente que não adianta, você tem que esperar essa energia baixar. Depois que a energia baixa, você pode atuar de novo. E aí você vai ganhando confiança. E um dos primeiros plantões que eu fiz, eu atendi um Terra Nova, lembro até hoje, noturno, ele chegou com gastroenterite hemorrágica. Ele não durou meia hora na emergência, né? Esse paciente, ele acabou indo a óbito. Tudo bem, faz parte, né? Fiz todo o protocolo que tinha que fazer e tal. Não sabia o que era, fui lá e fui comunicar o óbito, né? E eu não sabia quem era o cliente. O cliente era um dos maiores criadores do Brasil, de Terra Nova. Era um cliente top. E todo mundo me falou assim, Daniel, você tá lascado. Esse cara... Porque quando eu liguei para o cara, ele falou assim, escute, o que aconteceu? Não, o cachorro foi a óbito por causa disso, eu sinto muito dele. Não, você não está entendendo. Quero saber por que ele morreu. Ah, ele morreu por causa disso. Ele falou, Daniel, acho que você não me conhece, mas eu entendo muito de medicina veterinária, muito de Terra Nova, e você não está me explicando por que o cachorro morreu. E eu comecei a ficar com medo. E aí eu fui falar com o meu diretor clínico na época, o diretor, em vez de me ajudar e me dar um apoio, falou, puta merda, Daniel, você tá fudido. Falei, meu Deus do céu, quem que é esse cara? O que eu faço? Vou sumir, né? E aí, sabe o que eu fiz, gente? Eu esperei abaixar a energia do cara, liguei para ele e falei, olha, Marcelo, é o seguinte, eu não sei do que ele morreu, eu estudo muito emergência há muito tempo, eu sou certificado assim, assado, né? Não estou querendo me gabar, mas eu fiz de tudo pelo paciente e sei que você quer resposta, mas eu não tenho essa resposta. Porém, eu estou disposto a gente ir atrás. Existe um quadro que pode ser assim, a gente só vai descobrir na necrópsia. Vamos para a necrópsia? Não, pode fazer a necrópsia, está autorizado. E o cara bala na agulha, assim. E aí fez a necrópsia, descobrimos, né, o que era, e aí hoje esse cara só atende comigo, gente, para vocês terem ideia. Mas naquele momento eu era a pior pessoa no mundo para ele, pior veterinário do mundo. Então, gente, às vezes espera baixar a energia. Depois vocês tentam entrar com argumento, depois vocês tentam. Se o cliente já chega reativo, e a última dica que eu vou fazer com vocês, que eu aprendi que funciona, quando o cliente ele já está naquela posição defensiva, ou já está te julgando e olhando e não sei o quê, muitas vezes eu abaixo. Eu meio que abaixo para ficar abaixo da linha de visão dele e começo a me comunicar com ele. Puxa, mas você está fazendo uma manobra contrária de autoritarismo? Não, porque eu sei que naquele momento ele quer que alguém seja submisso a ele. Não adianta alguém querer ser autoritário. Às vezes funciona, sabe? Mas às vezes não. Às vezes só vai dar intriga. Então, quando eu sinto que a autoridade que eu tenho, eu já estou convencido disso, eu estudei disso, e está tudo certo. Eu já sei o que eu sou e aonde eu cheguei e por que eu cheguei. Eu adoro, gente, falar com um médico intensivista. Faço questão. E vocês sabem que tem médico que às vezes quer, mas eu tenho conhecimento para falar de igual para igual. Mas às vezes tem cliente que a gente tem que diminuir um pouco, né? Conversar com ele com um pouco mais de submissão, e aí você vai quebrando o paciente. Ou seja, são várias formas de lidar, e isso é tempo, tá, gente? Isso é tempo que vocês vão ganhando aí na rotina de vocês. Mas tentem desenvolver essas habilidades, né?
Quem mais quer colocar mais alguma coisa, gente? A última coisa, rapidinho. Tem cliente também que a gente tem que ver, porque eu acho que tem cliente que se torna questionador, ele vira outra pessoa por falha do lado de cá também. Às vezes é uma ligação que fala uma coisa que na outra ligação, o cliente que é mais detalhista, na outra já fala outra coisa. A gente sabe que rola isso. Não, Né? e ele Aí pega ali na gera erro hora. de comunicação. Na hora que ele pega um grãozinho, aí na outra ele já vem reativo. Então é importante a gente se ligar também, porque nós temos nossas falhas, né? De comunicação. Não só falha de comunicar, como não comunicar. Às vezes é ligar, como você falou ali desse pedido de orçamento, eu já presenciei pedido de orçamento desse tipo. Ó, vou te mandar orçamento, aquela coisa muito seca, e se torna uma obrigatoriedade ele fazer aquele exame. Não deve ter um porquê, né? Ó, vê o orçamento, aí você vê se aceita. Ou, tipo assim, tanto faz, sabe? E não é assim, é sentar, chamar e falar, ó, doutor fulano, ó, a situação do Bob é essa. E nesse momento ele está assim, é muito importante para ele a gente ter isso e isso na mão e ir ganhando isso, né? Também não adianta a gente falar, o dono de fulano, Elane teve uma vez que o cachorro nem tinha internado, você lembra, Elane? Era um tutor super complicado, aí você, ai meu Deus, ele vai internar? Eu falei, Elane, calma, não tinha tido nada. Mas Elane, a gente já conhecia quem era a pessoa. E não dá, velho. Tipo, deixa o cachorro entrar, trata naturalmente, se posiciona da mesma forma. Veio comentar, velho, faz o seu papel bem feito. E assim, se ele for muito desses P mesmo, porque tem uma galera que, de fato, não é culpa nossa. Que a galera, que tem gente que é ruim mesmo, é mal educada mesmo, né? Mas, enfim, mas tem outras que se tornam por falhas nossas. Então, eu acho que a gente tem que identificar nisso para evitar que isso ocorra. E eu acho que quando ocorrer, é ter humildade, chamar e falar, ocorreu e como você se posicionou? Olha, eu não sei o que ele tem, mas a gente pode partir se assim, você assumiu, falou algo que de repente outra pessoa não falaria nunca, ia ficar com medo de falar não sei, para um cara que se posiciona assim. Falar que você não sabe, às vezes é o que ele quer ouvir, que você seja sincero, entendeu? Falar, fulano, aconteceu isso mesmo de fato, não, mas aqui a gente vai e já aponta a solução, para esquecer. Quanto mais você nega o que você errou e fica tentando justificar, tem gente que foi mais puto, sabe? E eu acho que identificar o lado de cá também é importante. O cliente está muito puto, pô, dá uma olhada, vê se a gente não errou de fato. E tenta arrumar, porque nem sempre é só o lado de lá, tem gente que é mais exigente. Mas a gente tem que Exato. cuidar mais dessas pessoas, né? Eu acho também. Não, isso é perfeito. É aquilo que a gente imagina de, gente, do tempo que às vezes a gente precisa, lembra do valor das coisas. O valor do serviço está no tempo que você também se dedica ao cliente, não só ao paciente. Essa dedicação ao cliente é explicar o que está acontecendo, é perder ali 10, 15, 20, às vezes 30 minutos explicando um orçamento, o porquê das coisas. Essa dedicação, ela tem que acontecer. Aí que está o valor. Aí que você gera relacionamento. Como é que você vai vender uma coisa para uma pessoa que você nem conhece? Ah, não, mas eu sou médico. E ela é tutora, ela está precisando, como eu sou médico veterinário, né? Como eu sou médico veterinário, eu posso simplesmente jogar e falar que ela aceita ou não. Não, gente. Relacionamento. O cliente só é teu cliente se ele voltar com você. Esse é um dos códigos que a gente aprendeu hoje. Segundo, vendas é transferir sentimento. Se você não tem sentimento na hora que você está vendendo um serviço, atendendo o paciente, né, você não vai conseguir comunicar bem com ele. Tá? Então, venda, segundo código de hoje, é transferir sentimento através de mensagem. Terceiro código, nem sempre o melhor produto ele é o mais vendido, ele precisa ter comunicação. Vocês verem que tem, às vezes, vocês compram coisas tão besta que vocês usaram uma vez só na vida. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, mas vocês compraram. Por quê? Porque foi bem comunicado, trouxe uma mensagem legal e tal, e vocês acabaram sendo fisgados ali e compraram. Imagine um serviço de saúde e a importância que é de tudo isso. Falamos de clareza, falamos de entender o perfil do cliente, né, das linguagens, saber trabalhar com linguagem, saber trabalhar com tom de voz, tudo isso, gente, tudo isso faz sentido. A Andressa falou tudo. A gente está aqui falando como a gente pode ser melhores veterinários, exercendo a habilidade da venda, que é o que a gente faz. Um médico vende, nós vendemos, todo mundo vende, né?
Quem não vende, quarto código. Criei agora esse. Quem não vende é só quem consome. Vocês não estão consumindo. Ou você vende ou você consome. Quando eu trabalho, eu vendo. Valor e preço. Ah, tem muito código. Ah, esse eu gosto aqui, gente, que a gente falou dos gatilhos que o cliente checa em vocês, que é a parte da autoridade, né? Que trabalhar isso é fala e resultado. As palavras, elas vão comover. Então, o quinto gatilho, palavras comovem, resultados convencem, tá? Isso daí é importante também. O que mais, gente? Vamos lá. Esse papo foi muito bom. Eu achei que ia durar 20 minutos essa aula. Que bom. Gente, vamos desenvolver de coração. Eu falo isso de coração para vocês, que eu acho que é uma habilidade que nem o Marcelo falou. Eu também no começo não tinha interesse nenhum por isso. A gente não tem cultura para isso. Mas hoje eu digo para vocês que individualmente, né, profissionalmente, trabalhar essas habilidades, entender o valor, né, para vocês conseguirem, inclusive, entender a precificação daquilo que vocês estão colocando valor e que vocês não vendem preço, vocês vendem valor. Sexto código. Vocês vendem valor, tá? Isso daí vai ser de muita importância na vida de vocês. Está tudo relacionado, no final das contas, dentro dessa esfera que a gente chama de comunicação, né? Inclusive, se a gente faz lá algumas aulas ou cursos de venda, eles chamam isso de comunicação assertiva, tá? Porque a comunicação ela pode ser negativa também, que nem a Andressa falou. Ah, eu vou me comunicar, mas se eu me comunico errado, se a mensagem ela é errada, se eu não tenho clareza, se eu não demonstro autoridade, já se perde tudo isso aí nessa assertividade da nossa comunicação. Tá bom? Dúvidas, gente? Sucesso, então? Foi Deixar ótimo, vocês foi descansarem. ótimo. A semana passada teve a Anclivep, a gente não fez aula. Se quiserem, na quinta-feira a gente pode fazer mais uma. Mas amanhã eu tenho consultoria com a Andressa, eu converso com ela, a gente cria um cronograma aí. A aula de cardiologia, a gente está muito legal, é da doutora Bruna, não, da doutora Beatriz, Beatriz Pato. Ela é mestranda aqui na UFPR, tá bem legal. Só que eu só não liberei ainda para vocês, porque ela quer fazer uma revisãozinha antes, depois do processo de edição. Mas logo, logo, essa semana eu devo estar subindo aí para vocês. Sucesso? Se quiserem algum conteúdo específico, gente, falem para a Andressa, Andressa me passa, a gente desenvolve o conteúdo e bota na plataforma. Elaine e todos, quando tiverem dúvidas, podem trazer mesmo. A ideia dessas reuniões é a gente ir tirando dúvida. Não entendeu? Elaine, sem medo, fale e a gente nem que faça mais uma aula só falando desse ponto, tá bom? E a gente vai ajustando todas essas arestas. E logo, logo, gasometria, suporte ventilatório avançado, hemodinâmica avançada, e se tudo der certo, eu quero estar aí com vocês para a gente passar aí uns dias fazendo intensivão daí, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa semana para todo Obrigada, mundo. Dani. Boa noite. Valeu, beijos. Tchau. Tchau, tchau.